Senhor. Pastor Godoy vai estar orando e o pastor Eliseu pregando. Amado Deus, o pão nosso de cada dia damos hoje. Amém. Amém. Assim seja. Gostei da oração, curto e objetivo. O nosso de cada dia nos dá hoje. E hoje a mesa está farta, né? Hoje o banquete é especial. Está vendo aqui que foi uma refeição e tanto. Mas Deus sempre tem o melhor para nós. Na verdade, sempre o último dia é o dia das surpresas, assim como Jesus apareceu no último dia da festa, quando ninguém esperava por ele. Alguns já tinham desanimado, alguns já tinham ido para casa, Jesus não veio, Jesus não está, ele prometeu que estaria, mandou a gente na frente para essa festa do tabernáculo, mas parece que ele não está, ele não tem sentido ele, não tenho visto ele, eu não tenho visto a sombra dele. É nesse momento que ele te surpreende. Amém? E no último dia, estando os discípulos ali, naquela grande festa dos tabernáculos ali, aquele cerimonial lindo, maravilhoso, quando estava ali o sumo sacerdote fazendo aquela linda operação, derramando, e lá no tanque de Siloé, pegava a água no tanque de Siloé, derramava numa chamada caia de prata, e despejava a água sobre a caia de prata, e a água escorria em direção ao rio Cedron. No momento em que o sumo sacerdote derramava a água na caia de prata, as trombetas soavam, e foi no momento que Jesus chegou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Só os que têm sede podem saciar a sua sede. Ninguém pode forçar alguém a beber se não tem sede. Assim como também a fome, assim como o melhor tempero é a fome, assim só pode ter o gosto e o valor necessário para cada ser humano a água quando alguém tem sede. Se o mundo tivesse sede como realmente precisaria ter, estaria aqui, e não à beira de uma praia, esperando, vendo fogos de uma forma superficial. Mas Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede. E essa igreja é uma igreja privilegiada. Só uma leitura da palavra de Deus para em seguida nós fazemos uma breve meditação. Queremos terminar mais cedo para fazermos a nossa ceia, né? Também maravilhosa. Enquanto os irmãos abram suas Bíblias, eu quero aproveitar dizer da alegria de estar aqui mais uma vez com o pastor Paulo César, meu grande amigo de longas datas, rever a sua esposa Marcelene, uma grande amiga, amada, que nós temos orado por ela. De vez em quando vejo o pastor Paulo César colocando no colo, fazendo aquele exercício diário, coisa linda, eu acho muito bonito isso. Rever todos os pastores que estão aqui, a nossa retaguarda, que fizeram história aqui nessa cidade, na região, Elcio Adão, e aqui da Uniãozinho de Criciúma, importado de Criciúma para cá, o Jairo com essa voz maravilhosa, toda essa turma linda aqui de Araranguá, que eu conheço de muitos e muitos anos. Eu comecei a vir a Araranguá com 16, 17 anos de idade. Vem para cá, era o tempo do pastor Ribeiro, falecido do Ribeiro. Olha, mas ele já está velho, estou velho mesmo. Mas eu vinha para casa, vinha de Criciúma, férias de colégio, chegava aqui, o Ribeiro me dava tarefa, eu voltava a pregar. Era um jovem, mas vinha para cá, nos juntava com a família Campos, família B, CD, e aqui fazíamos com o Eldo, aqueles cultos relâmpagos. Assim foi a nossa vida. E dou graças a Deus porque estou aqui. Eu não tenho como deixar de agradecer, pastor Paulo César. Só tenho motivos de agradecer, vendo aqui a Zilnete, minha amiga de longas datas. Só sinto um pouco da saudade dela nos nossos encontros da Beuate, porque ela era da Beuate. Ela era minha tesoureira no tempo que eu era líder da mocidade. Ela que cuidava da fortuna, do dinheiro. Mas vejo com muita alegria todas essas pessoas que fizeram e fazem história, que continuam firmes na obra do Senhor. Lembro quando o nosso amigo
de saudosa memória, Caribaldi Nunes, para nós o Duca, sempre Duca, né? Quando veio essa família linda da Argentina, eu sou natural de Siderópolis, eu lembro quando vieram morar no porão da igreja, com maior humildade lá em Siderópolis, eu lembro do Kennedy, o cavaquinho, treinando, e eu chegava lá, estava o Kennedy com o cavaquinho, o Azenaide treinando, o Ney se tornou um grande amigo, né, saudoso Ney, enfim, só histórias lindas, só alegria, só gratidão. Como não agradecer esse Deus que nos deu essa rica experiência de servi-lo com alegria, com felicidade, e ainda cada irmão aqui, a alegria no seu rosto, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, pela salvação, acima de tudo, a alegria da salvação. Filipenses 4, 6 adiante. Filipenses 4, 6 adiante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, viu que moral? Assim fazei. Que exemplo de pastor, exemplo de firmeza na palavra. Assim fazei, e o Deus de paz será convosco. Mas diz mais: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi. Presta bem atenção nessa palavra. Pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, sem passar necessidade, e também sem ter abundância. E em toda maneira, e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E aí vem uma palavra muito usada, muito conhecida por todos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podeis assentar, querido igreja. Quando nós lemos, irmãos, esse texto, o apóstolo Paulo, dirigido à igreja de Filipenses, não tem como nós deixarmos de relembrar de que a igreja de Filipos era realmente uma igreja que o apóstolo Paulo amava. Ele tinha um especial apreço pela igreja, porque foi uma igreja que ele construiu com dificuldade. Ele conseguiu formar ela em prisões praticamente, quando em Atos dos Apóstolos nós encontramos aquela passagem do carcereiro de Filipos. E quando o carcereiro de Filipos se converte, toda a história que os irmãos conhecem, ele depois, Paulo recomenda que procurasse Lídia, vendedora de púrpura, e começaram todo o trabalho na casa de Lídia. E a igreja se formou de uma forma toda especial, com muito cuidado. Era uma cidade muito interessante, porque era um dos sonhos do apóstolo Paulo fazer com que o evangelho chegasse até nós. Uma coisa que pouca gente fala, mas como eu nasci no evangelho e sempre tive muito cuidado de estudar e buscar
aprender das coisas de Deus. E é importante que a gente não se esqueça desses detalhes. Que se não fosse o apóstolo Paulo, o Evangelho não chegaria até nós. O desejo de Paulo era que o Evangelho chegasse na Europa. Ele tinha um projeto claro: enquanto o Evangelho não chegasse na Europa, ele não poderia passar a fronteira. E Filipos era a porta de entrada para o Evangelho na Europa. Porque, conforme vocês sabem, como conhecida a casa do apóstolo Paulo, ela redigiu a Filipos, que é uma cidade importante do Império Romano, por causa da sua localização geográfica na região montanhosa entre a Ásia e a Europa. E vocês vão ver pela história que a cidade de Macedônia foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, no ano 358 a.C., que foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação do Evangelho. Então, Paulo tinha um apreço especial por essa igreja. Primeiro, porque ela tinha aspectos culturais interessantes, e com a cidade de muitos aposentados militares, funcionários públicos do exército, normalmente moravam naquela cidade. Então, aquela cidade, querendo ou não, tinha um poder aquisitivo um pouco melhor e tinha algo especial. Eles tinham um amor muito grande por Paulo. Em todas as possibilidades, ou em cada momento que eles podiam, eles estavam sempre socorrendo o apóstolo Paulo na sua necessidade. Então ele diz como sendo a glória do seu ministério. Mas ele dá recomendações interessantes para aquela igreja naquele momento. Ele olha para aquela igreja naquele quadro que está vivendo e diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E diz: vocês estão preocupados com o que pode estar acontecendo, né? Porque era como se fosse uma réplica do Império Romano. E aquela cidade era muito polêmica, porque também era uma cidade idólatra, mas era uma cidade com grande poder, potencial econômico e cultural. Então, Paulo recomenda: não fiquem ansiosos com relação a isso. Vocês aprenderam de mim, preste atenção que vocês aprenderam comigo. Isso é uma coisa importante com quem você aprende, Zé. Eu lembro uma vez, o José de Oliveira, você conhece bem, como eu fui criado em Siderópolis, lá aos pés de Mauro Laurentino. Poucos aqui conheceram, talvez o Elcio, mais antigo. Era um grande homem de Deus. Era um homem simples, mas um homem com uma sabedoria divina. E eu aprendi aos pés dele. Um dia, o José de Oliveira perguntou para mim: você continua lá assim? Eu me criei lá com o Mauro Laurentino, assim, discípulo de Mauro não se desvia. E isso é uma coisa que me chamou a atenção. Marcou, era um jovem de 16 anos de idade. Mas o quê? Porque o que ele ensinava realmente era algo maravilhoso. Ele tinha um testemunho de vida exemplar, um homem que deu a sua vida, doou a sua vida para o ministério de uma forma espetacular. Ele trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional, como meu pai também trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional lá em Siderópolis. Era encarregado daquela grande máquina Dark Line chamada Marion. E todos nós lá vivíamos em função da Companhia Siderúrgica Nacional, da extração do carvão. E ele, às vezes, cansei de ir no culto, às vezes, com o Mauro Laurentino, de saudosa memória, e ele só passava pelo chuveiro, saía às 8 horas e saía correndo ainda para pregar para nós da igreja. E era uma palavra de poder, de sabedoria, porque era um homem de oração. Nós atravessamos algumas noites em vigília. Em vigília e oração, quantas profecias, quantas manifestações. E disse: eu tenho saudade. Por isso Paulo disse: não andeis ansiosos, olha como vocês aprenderam. Aleluia. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, aleluia, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, resumindo
rapidamente, tudo que é bom, tudo aquilo que nós aprendemos em nossa somatória de vida ao longo da história. Irmãos, é nisto que nós devemos pensar, é nisto que nós temos que viver. Se somos saudosistas, mas que sejamos saudosistas das coisas boas, das coisas que nos alegram, das coisas que nos dão prazer e alegria em servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que esse saudosismo nos traga ao arrependimento, à conversão, ao voltarmos ao primeiro amor. Que esse saudosismo nos traga de novo ao ano de 1978, Zinete, quando estávamos ali naquele congresso em Criciúma, e eu estava ali do lado do Edson Thelma, meus particulares amigos, quando de repente a irmã Denise levanta em profecia e digo para provar que eu estou no meio de vós, vocês ouvirão os meus passos nesta igreja. E aquele templo tremeu, aquele templo sacudiu, se ouvia os passos de Jesus, o assoalho era de madeira, se via claro o poder de Deus, a glória de Deus. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, pensemos nessas coisas. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Ultimamente, nem eu estou me conhecendo muito, porque eu estou um pouco chateado com o que estou vendo. Eu tenho alguns grupos do WhatsApp de alguns irmãos, inclusive da Meloática e outras assim, e eu posto algumas coisas de hinos, algumas coisas que nos alegram. Meu Deus, nesses últimos anos é só política, é só isso, é teoria da conspiração, é fake daqui, Jesus, meu Deus, nós temos que confiar no nosso Senhor. Ele sabe todas as coisas, tudo está na mão do Senhor. A vontade permissiva de Deus vai fazer acontecer o que Ele quiser. Nós vamos fazer a nossa parte, nós votamos, nós oramos, nós pedimos, mas a decisão é dele. Ele tem plano nisso. O que nós não podemos é deixar de nos voltar para aquilo que nós precisamos, o que nos alimenta, que nos sustenta, que é a comunhão com o nosso Deus, é a virtude do Espírito Santo em nossa vida. Porque hoje estamos aqui e amanhã não estaremos mais. Aleluia. Aleluia. Eu estava lá com o saudoso Claudinei, jantando ele, Luiz Arthur, conversando. Terminou o nosso congresso da Meloática, jantamos, conversamos muito. Semana depois ouço a notícia: meu amigo Claudinei já está com uma grande enfermidade e o Senhor está levando. Graças a Deus que foi para o céu. Ainda bem que está preparado ao servo do Senhor. Mas a vida, irmãos, ela é passageira, a vida é efêmera. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco ouço da nossa idade, ouço de outros pregadores, ouço de Paulo César Lima, que esteve pregando conosco aqui recentemente no congresso. Eu trouxe ele, porque ele que pregou naquele congresso. Quando houve os passos de Jesus, ele era o pregador. Para Falcão, alguém disse para ele que foi ele, mas não era Falcão, foi Paulo César Lima, de saudosa memória. Aleluia. Esteve conosco aqui, pregou aqui. Meses depois, já está na eternidade. Quantos irmãos aqui já não estão mais entre nós? Quantos amigos, quantos irmãos, quantos parentes já estão com o Senhor? E nós vamos passar a nossa vida nos preocupando com as coisas vis dessa vida. Irmãos, mais um ano está se passando. Foram 365 dias. E o que fizemos para Jesus? Quantas almas nós ganhamos para Jesus? O que nós produzimos
produzimos para o reino de Deus, na evangelização, na obra social, aquilo que a Juliette falou até agora aqui. Nós temos nossos programas sociais lá em Criciúma. Eu sou vice-presidente da Amadeu, sou fundador do Desafio Jovem de Criciúma, desde 1985 em Uvânio, mas achei muito pouco. Eu queria fazer mais, expandir para a obra de Deus, fazer muito mais para o Senhor, e que seja o sonho, o desejo de cada um dos irmãos, nesse novo ano que se inicia, que deixamos de lado as redes sociais que nos enpervertem, nos envolvem de uma forma enganosa, e deixamos de fazer o que devemos fazer para o Senhor. Quem sabe dedicar mais a nossa vida em oração. Aleluia. Quem leu o livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu exibi muito o filme A Cruz e o Punhal aqui em Criciúma, porque eu era presidente do Conselho de Entorpecentes aqui em Criciúma, e fazia trabalho de prevenção nas escolas, exibindo o filme A Cruz e o Punhal, levava os alunos, Desafio Jovem, pregava o Evangelho, aproveitava para pregar. Juntava 3, 4, 5 salas de aula no colégio, fechava o ginásio, na SAT, várias vezes, porque eu era ex-aluno da SAT, então a gente tinha entrada franca lá, evangelizava assim. Mas a história de David Wilkerson é uma história interessante. David Wilkerson estava em casa como pastor, chegava em casa, ligava a televisão, ficava assistindo, chegava do culto, ficava até 1h da manhã assistindo os filmes, histórias, e de repente vendo aquelas pessoas sendo presas, aqueles jovens, aquelas gangues em Nova York sendo presas, e Deus falou com ele: o que é que você está fazendo, Nick? Aliás, David, o que é que você está fazendo, David, que você não está orando por essas pessoas? O que é que você está fazendo que não está ajudando essas pessoas que você está vendo sendo presas aí? Foi quando aí o Espírito Santo tocou na vida dele, de David Wilkerson, e ele começou então a orar, levou a sério, começou a orar ao Senhor. Deus colocou nele o desejo de criar um trabalho de recuperação de jovens no mundo inteiro, chamado Desafio Jovem, nos Estados Unidos, que espalhou para todo mundo. Mas é um desejo que nasceu no coração, fruto da oração, fruto de uma determinação, daquilo que Deus colocou no seu coração. O que é que Deus colocou no seu coração, irmã, para esse ano de 2023? O que é que Deus colocou no seu coração? Você já pensou quantas almas você quer alcançar? Quem sabe o seu cunhado, a sua cunhada, o seu irmão, o seu filho, alguém desviado do caminho do Senhor? Quantas pessoas perecem sem salvação? Será que nós nos imaginamos apenas como alguém que vem para cultuar somente ao Senhor e não sermos úteis? Já que Jesus disse que nós, fazendo tudo, ainda somos considerados inúteis. Imagina a grande responsabilidade que temos como igreja de fazermos a obra do Senhor. E Paulo diz isso para a igreja de uma forma especial. Agora fala aqui a Filipenses. Já tinhas cuidado antes, já tinha falado isso com relação a esse assunto. Ele diz: pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação, sem passar necessidade, e também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas aprendi a ter fartura, como a ter fome, ter abundância, como padecer necessidade. E depois ele diz: tudo posso, mas quando tudo posso, ele é usado de uma forma equivocada, porque no original grego, quando diz tudo posso, ele está dando a característica que é da forma administrativa. Eu posso, graças ao meu Deus, eu posso administrar as minhas necessidades. Não é alguém que clama de uma forma baixa: eu tudo posso, em nome de Jesus, eu quero as coisas, de uma forma reivindicatória ou decisiva ou impositiva. Não. Deus dá a nós a capacidade de administrar as nossas dificuldades, as nossas crises, os nossos problemas. É isso que Paulo diz: tudo posso administrar, mesmo tendo fome, privações, necessidade, eu sei viver
coisa. Glória a Deus. E isso é o mais importante. É você saber o que Deus tem dado a você, e você administrar o dom que Deus tem dado a você. Jesus falou sobre os 10 talentos, falou daqueles que enterraram o talento, dos servos infiéis, daqueles que tiveram medo de tomar atitude, medo de fazer algo mais. O medo é algo que atrofia, que tira, que estrangula os seus sonhos, os seus desejos. Há muitos cristãos amedrontados com a crise econômica, com o que vai acontecer com o novo governo, o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer com a guerra na Ucrânia, o que vai acontecer aqui ou acolá. O que Jesus recomendou foi isso: olhar para a figueira. É isso. É o cumprimento das profecias. Estamos partindo, cada dia que passa, mais perto estamos da vinda do Senhor. Enquanto o Senhor não vem, enquanto o Senhor vem buscar a igreja do Senhor, outros irmãos estão indo. Amanhã sou eu, depois é outro irmão. Nós estamos indo também. O que nós temos que estar é preparados. Independente se vai ter crise, problema, guerra aqui, você está preparado? Você está pronto para ter um encontro com o Senhor hoje? Você está preparado para hoje ser chamado para o Senhor? E isso é o mais importante para você hoje, é estar preparado para o que vem acontecer na sua vida, estar em comunhão com Ele, porque as coisas não acontecem premeditadamente, acontece quando nós menos esperamos. Então é importante que vigiemos, estejamos preparados, porque de uma hora para outra a igreja do Senhor será arrebatada, ou então nós podemos ir antes. Mas uma certeza nós temos, que um dia nos encontraremos para sempre com o Senhor dos ares. Amém, igreja? Não deixe que o medo tire todo o seu fôlego e ofusque a sua visão. Sabe, quando estive em Israel, e nós fizemos a travessia do Mar da Galileia para Tiberíades, é algo fenomenal. Eu comecei a observar aquele mar, uma lagoa como se fosse a nossa lagoa aqui do Mirim, né? Santo Antônio, que ela tem 14 de largura por 21 quilômetros de comprimento. Então não é um grande mar, é o Mar da Galileia, que nasce lá no Rio Jordão e dos seus afluentes e vai alimentando. Israel bebe daquela água, é uma água pura, ela desemboca no Mar Morto, né? Evidentemente que há muito cuidado com aquelas águas. E foi naquelas águas que Jesus atravessou, viveu os milagres, e ele conviveu com os discípulos. Mas uma das grandes lições que Jesus ensinou aos discípulos era eles não terem medo. Quando eles viram a grande tempestade, porque o que existe lá não é tempestade forte que venha de outros eventos, a não ser do vento. Porque tem uma ala mais gelada no Monte Hermon, que desce pelas colinas de Golã e vai descendo e vai encurralando o ar frio, e o ar quente que vem do Mar Morto se encontra com a frente fria, a frente quente, forma um redemoinho e gera uma tempestade de vento. Então uma tempestade de vento gera realmente uma grande tempestade, e Jesus permitiu que os discípulos vivessem esse momento dessa tempestade, porque foi algo didático, eles tinham que aprender a conviver com a necessidade. Eles precisavam saber conviver com as crises. Foi pedagógico. E quando veio a tempestade, o que aconteceu? Os discípulos não enxergaram Jesus no meio da tempestade. Preste bem o que eu estou dizendo aqui. Os discípulos não reconheceram Jesus no meio da tempestade. Esse é o perigo da igreja, é não enxergar Jesus no meio da crise. No meio da crise você vê gigantes, vê fantasmas. Os discípulos começaram a olhar e gritar: é um fantasma. Olha, esse fantasma é mitológico, era da cabeça dos discípulos. É o medo produz fantasmas, o medo produz crise, o medo produz sempre o pior. Mas a Bíblia diz que o amor vence o medo, que o amor de Deus vence o medo, de que a fé vence o medo. E 2 vezes Jesus
acontecesse e eles começaram a sentir o vento contrário. Quem não teve vento contrário? Quem nesta vida já não teve ventos contrários? Eu já tive, você já teve, você continua tendo ventos contrários. O emprego que não deu certo, a doença que não sara, a crise familiar, seja qual for o problema, são ventos contrários. E o vento contrário produz ondas, produz crise, produz problemas. E problemas podem realmente tirar a sua real visão de Jesus. Mas eu quero que nessa noite, puse de pé, que você olhe com o olho da fé, com os olhos da fé, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. É o que diz o autor aos Hebreus: corramos com paciência o quê? A carreira que nos está proposta. Há uma carreira para correr, não é? Por isso que nós cantamos, há uma vitória para alcançar. E em cada dia do meu viver, o que diz? Serei fiel. É isso que nós precisamos sermos fiéis ao Senhor Jesus até a sua vinda. Que Deus possa renovar os propósitos de cada um nessa noite, e que você possa fazer um pacto com Deus, dizer um propósito com Deus, dizendo: Senhor, neste ano de 2023, eu não quero que a minha vida seja mais a mesma. Eu quero terminar com propósito, servir. Eu quero trabalhar na obra do Senhor. Eu tenho um sonho. Deixe que o teu sonho se realize. Não deixe que o teu sonho morra. Eu estive nos Estados Unidos. Eu entrei numa cidade chamada Selma. E cheguei lá, nem sabia, porque eu fui assim meio em a Selma dirigindo por ali afora. Fiquei 3 meses andando lá nos Estados Unidos. E entrei numa cidade chamada Selma e me deparei com o museu onde estava Thomas Edison. Tudo que era de Thomas Edison. E ali dizia que mais de 50 mil inventos de Thomas Edison foram em vão, não deram certo. Mas teve muitos sonhos que deram certo. Esta lâmpada que os irmãos estão vendo aqui é graças a Thomas Edison, que descobriu que através de um filamento de tungstênio, recebe energia através dos elétrons, dos prótons, pela teoria de Kirchhoff e a lei de Ohm. Quando recebe esse fluxo, aquece e de repente produz luz. E essa luz é apenas um detalhe. Você vai naquele botão, aperta a corrente, passa por aqueles fios, e tudo que existe ali, sofrendo a resistência do fio, pela lei de Kirchhoff, e aquilo sofre por aquecimento, produz luz. Foi a teoria de Edison. E ele produziu a luz. Produziu o gramafone. Você está ouvindo o som em casa? Ele foi o gramafone. Ele que inventou o gramafone, daquele aparelho velho que estava lá, parece que não tem muito valor. Hoje você está ouviu por muitos anos os discos de louvor e adoração. Enfim, estou dizendo que muitos sonhos dele não deram certo, mas alguns deram certo porque ele acreditou. Acredite nos que Deus colocou em suas vidas. Pastor, por favor. Aleluia. Maravilha, né, irmãos? Palavra maravilhosa que ouvimos nesta noite. Quero convidar os obreiros, os pastores, os evangelistas, descer ali para nós já preparar assim a nossa equipe ali, que já estão acostumados. Queridos, palavra maravilhosa do céu para o nosso coração. Nós iniciamos esse culto com louvor, com adoração, com palavra. Eu citei: quem é grato vive mais. Quem é grato adora. Quem é grato é quem se aproxima. Quem tem uma dívida com alguém, procura e lhe agradece, louva. Agora o ingrato, ele se afasta. Se afasta, ele não valoriza, ele não deu valor. Queridos, que vamos entrar nesse ano de 2023 sendo grato a Deus. Você vai viver melhor se você for grato. Eu disse que o grato, o pastor Celino dizia essa frase, que o grato ele vive melhor. Ele está sempre sorrindo, sempre alegre, porque ele está grato, Agora o ingrato é em tudo, em todas as coisas. Em
todos, é com Deus e com a sociedade, com a liderança, com todos. Grato, ele está sempre sorridente, sempre alegre. E sejamos gratos. A palavra que Deus me pôs à tarde no meu coração para dizer para a igreja de Araranguá, para o ano de 2023, você ser grato à tua esposa, aos teus filhos que Deus te deu, ao teu lar, à tua casa, ao teu emprego, a tua saúde, a paz que tu tens. Ser grato ao Senhor que morreu lá na cruz, que perdoou teus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida, te batizou com o Espírito Santo. Seja grato a Ele, mais grato a Ti, pelo menos uma parte. Mais grato a Ti. Canta, igreja. Mais grato a Ti. Mais consagrado, honras-te, Senhor. Mais versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graça, partiu. Adore um pouquinho o Senhor, feche os teus olhos e adore. De pé mesmo, começa a orar e agradecer por esse novo ano que você já adentrou, esse novo dia, esse ano que já está iniciando. Pecate, eu mando a rocheia, Senhor Espírito Santo. Pecate, eu mando a rocheia. Obrigado, Deus. Não tenho palavras para essa dia, Senhor. Não temos palavras, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que sou e possa ser, Senhor. Quero te louvar, Senhor, te agradecer. Ei, olha aqui, igreja. Um feliz ano novo para todos, para toda a família, para todos vocês. Amanhã, nesse domingo, não haverá culto, tá, irmão? À noite. Então, vamos suspender porque já fizemos o culto hoje à noite de ceia, amanhecemos, já estamos no domingo, então não haverá culto nesse domingo à noite. Aleluia. Terça-feira, um grande culto de ensino, vai ter ceia porque faltou muitos irmãos.